16, versículo 16. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então Jesus disse aqui que a lei e os profetas duraram até João Batista. E depois disso, é anunciado o reino de Deus, onde todos empregam força para entrar. O reino de Deus é tomado à força, ou seja, tem que querer, tem que buscar, né? Mas o que nós vamos falar hoje é sobre o que Jesus disse aqui, que a lei e os profetas duraram até João, que é João Batista. Então, ainda existem profetas nos dias de hoje, visto que Jesus disse aqui que a lei e os profetas duraram até João, ou seja, João Batista, e ali encerrou a lei e os profetas, né? É o que muitos dizem, é o que muitos entendem, mas vamos entender a luz da palavra de Deus, para que nós não venhamos a ficar confundidos. Será que existe profeta ainda hoje? Ou acabou tudo? Lá no tempo de Jesus para cá não existe mais, Deus não fala mais, Deus não usa mais os vasos, Deus não fala mais como falava antigamente. Será que é assim mesmo? Porque há muitas religiões que eles creem nisso, né? Inclusive não creem nos dons do Espírito Santo, não creem em dom de línguas, né? Para eles acabou, nem milagres, né? Curas, hoje em dia não existe mais nada. Hoje é só pregou a palavra e não existe mais nada. Há pessoas que veem dessa forma, mas nós vamos ver na palavra de Deus o entendimento, né? Porque não podemos ficar, eu acho que é assim, eu penso que é assim, será que Jesus falou isso mesmo? O achismo, ele não resolve nada, porque um acha uma coisa, o outro acha outra coisa diferente. E aí, quem está certo? Às vezes os dois estão errados, mas o que está certo é a palavra de Deus. Então nós vamos buscar na palavra de Deus esse entendimento, e hoje nós vamos sair daqui sabendo se ainda hoje existem profetas ou não. Ora, quando Jesus disse a lei e os profetas, vamos entender o que ele diz lei. A lei, o que é a lei? A lei foram os mandamentos de Deus, ou o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Foram os livros que Moisés escreveu, inspirado por Deus, aonde contém as leis de Deus e os mandamentos, as tradições de dias de festa, tudo está ali nos mandamentos, na lei. E os profetas? Os
profetas, Jesus estava mencionando os profetas do Antigo Testamento. Os profetas, eles vieram até João Batista. E depois de João Batista, aí inicia outra etapa, outra fase, que é o reino de Deus. Então nós vamos, irmãos, ver como que Deus usava os profetas no Antigo Testamento. Como que Deus falava com o povo através dos profetas. Olha, abra a sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19. Samuel, capítulo 3, versículo 19. Amém? E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo o Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Então Samuel era aquele menino que nasceu de Ana, né, que era estéril, não tinha como gerar filho, foi em oração, clamando ali a Deus, e Deus concedeu a ela Samuel, esse menino, e ela entregou ele para ser sacerdote na casa de Deus. Então Samuel era sacerdote e também profeta. E a Bíblia diz aqui que Samuel, veja só, ele crescia, o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Ou seja, tudo que Samuel profetizava, Deus confirmava. Samuel profetizava isso, Deus fazia. E o povo, então, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta. Então nós vamos entender aqui que para que alguém fosse confirmado como profeta de Deus, não era apenas fazer uma profecia e pronto, olha ali já é o profeta. Não. Ele profetizava e aí analisava, esperava o cumprimento da profecia, e aí algumas sucessões de profecias e se cumprindo, e aí sim eles confirmavam, né, o povo confirmava que realmente se tratava de um profeta, porque Deus estava falando através dele. Então o profeta, ele é alguém que Deus fala através dele, de algumas maneiras diversificadas. Por exemplo, Deus pode falar com o profeta e mandar ele, fala para tal pessoa ou para tal povo, cidade, isso e isso. E aí o profeta ia lá e falava. Ou também Deus poderia usar o profeta de uma maneira inesperada, que nem mesmo o profeta estava esperando, e de repente Deus vinha, tomava o profeta e ele passava a mensagem de Deus para o povo. Agora, uma coisa importante, irmãos, que nós precisamos ver, se nós estudarmos o Antigo Testamento, nós vamos ver que
os profetas, porque na verdade tinham os falsos profetas também, e eram muitos. E esses falsos profetas também, muitos eram aceitos pelo povo. Então quem determina que realmente um profeta é de Deus ou não é de Deus, não é o povo que determina. Quem determina é o Senhor. E como o Senhor determina que aquele profeta é de Deus, confirmando a sua palavra, como diz aqui, Deus não deixou cair por terra a palavra de Samuel. Agora os falsos profetas, aqueles que falavam, mas ninguém via nada, não cumpria-se o que eles falavam. Então os profetas de Deus, eles nunca falavam aquilo que o povo queria ouvir. Mas eles sempre falavam o que o povo precisava ouvir. A Bíblia fala de um profeta chamado Micaías. E esse Micaías, ele era rejeitado por Acabe, o rei Acabe, que era um mau rei, que fazia o que era mal aos olhos de Deus, e era cercado de falsos profetas. Houve um momento que, se não me falha a memória, o rei Ezequias, falando com Acabe, e ali os profetas todos, diziam que pode ir para a batalha, que Deus vai dar vitória, pode ir que Deus é contigo, pode ir que Deus vai vencer essa guerra por vocês. Todos os profetas falavam isso. Mas o rei Ezequias ficou meio com o pé atrás ainda. Ele falou, não tem um profeta de Deus aí? Parece que ele estava vendo que eram os falsos profetas. Não tem um profeta de Deus aí? Aí o rei Acabe falou, tem um aí, mas eu não gosto dele, porque ele só fala as coisas contra mim. Ele só fala contra mim. Aí chamou o Micaías, trouxe ele, e olha só a forma que trataram o profeta. Deram uma bofetada no profeta e falou, vê lá o que você vai falar, não fala contra o rei não. Aí ele falou assim, tudo aquilo que Deus colocar na minha boca para falar, isso eu falarei. E ele foi, irmãos, e quando mandou ele profetizar, e ele profetizou, ele falou assim, que o rei ia para a guerra e que ele certamente iria morrer. Profetizou que Acabe ia morrer. E assim aconteceu. Acabe foi para a guerra, foi disfarçado para essa guerra, mas alguém lá jogou uma flecha e aquela flecha veio procurando Acabe, e acertou, e o rei Acabe morreu. Então o profeta, nós vamos ver aqui que a maioria dos profetas, eles eram rejeitados pelo povo. Por que eram rejeitados? Até nos dias de hoje acontece. Porque quando alguém, você já deve ter visto, aquele que fala assim, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, olha, Deus está te dando chave, Deus está te abrindo porta. Aí vai no Facebook, coloca a frase, e que só Deus é contigo, vai. Aí é um monte de gente atrás daquela pessoa. Um monte. Olha, esse é onde Deus é. E a ver não é nada. Agora, quando tem alguém que fala assim, rejeita o pecado, endireita a tua vida, anda nos caminhos de Deus, busca primeiro o reino de Deus, a sua justiça. Quando prega a palavra de Deus, exortação, santidade, aí ninguém olha, ninguém quer saber. Então o povo, ele age dessa forma, a maioria. Procura mais os falsos profetas do que os verdadeiros homens de Deus. Então foi assim no tempo passado,
E é assim também nos dias de hoje, né? Infelizmente, as pessoas elas não querem ouvir o que precisa ouvir. Elas querem ouvir o que alegra o coração delas, o que elas gostam. Mas uma coisa eu aprendi, irmãos, que é muito melhor nós ouvirmos uma palavra de repreensão de Deus do que uma palavra de conforto, uma palavra de autoajuda, né? É lógico que Deus consola, conforta, mas não adianta nada uma palavra de autoajuda que não é verdadeira. Não é uma palavra verdadeira, mas uma palavra que vem para nos colocar no caminho certo, porque assim nós seremos abençoados. Não adianta nada, por exemplo, alguém falar assim: Deus vai te abençoar, Deus vai te dar isso, estou vendo Deus te dar uma chave, abrindo portas, não sei o quê. E a pessoa com a vida toda desconcertada, com a vida torta no pecado, e está falando que Deus está abençoando, Deus é contigo, Deus está te abençoando. Então não é verdade, é mentira. Agora, quando a pessoa coloca a vida dela no altar, nos caminhos de Deus, aí sim, verdadeiramente vai ser abençoada, vai receber as bênçãos de Deus. Então vamos voltando aqui. Samuel foi confirmado por profeta de Deus, porque ele profetizava e acontecia. Agora nós vamos ver também em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 11. Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 11. Glória a Deus. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Aqui trata-se do profeta Natã, quando ele falou com Davi. Então nós sabemos, Davi ele cometeu um pecado grande, o adultério, e nesse adultério ele engravidou a mulher do Urias, e aí, vendo que a mulher estava grávida, para encobrir tudo, ele mandou Urias na frente da batalha, né? E Urias morreu. E aí, talvez no coração dele, ele falou: agora eu estou tranquilo, né? Urias morreu, ninguém vai saber. Mas ele esqueceu que Deus estava vendo tudo, né? E Deus mandou o profeta Natã. E veja, irmãos, que como nós estamos falando assim sobre os profetas, né? Se ainda existe profeta nos dias de hoje,
Veja que Natã, ele foi profetizar contra Davi, que era o rei. Era o rei, quem profetizava contra o rei poderia até morrer. O rei facilmente poderia mandar matá-lo. Mas o profeta de Deus não temia ninguém. Então ele profetizou contra Davi, e que Deus tinha visto tudo. Ele fez em oculto, mas Deus ia fazer tudo às claras. É tão às claras que até para nós, nos dias de hoje, essa história do pecado de Davi, todo mundo sabe. Davi fez encoberto, mas todo mundo sabe. Tanto naquele tempo, como até nos nossos dias, está registrado na palavra de Deus. Então o profeta de Deus, ele vinha para exortar o povo. Ele vinha para trazer o recado de Deus, doa a quem doer. Tanto coisas boas, como as coisas ruins. Quando a pessoa está no propósito, no caminho de Deus, então o Senhor envia os profetas e faz uma profecia de bênção, de vitória para aquela vida. Mas quando o povo está em transgressão, também Deus vem para corrigir e usa os profetas. Então o profeta Natã foi usado para exortar o rei Davi. Mas Davi, apesar de todo o pecado dele, ele foi considerado por Deus um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele assumiu todo o erro dele. Falei, eu pequei, então eu mereço morrer mesmo. Ele falou, eu vou morrer. Porque ele mesmo deu essa declaração de que quem fez, porque Natã fez uma história ali de uma ovelha, que um homem rico tinha muitas ovelhas, e um pobre só tinha uma. Aí veio o rico, matou aquela ovelha do pobre para dar para os viajantes que vieram com ele. Aí Natã falou, esse homem é digno de morte. Aí Deus usou e falou assim, homem é você, que pegou a mulher de Urias, se deitou com ela, teve um filho, matou ele e fez tudo isso. Ele falou, agora eu vou morrer. Então ele se arrependeu sinceramente e pagou um preço caríssimo, por isso. Porém, o preço dele foi caro, mas foi o preço do pecado dele aqui. Agora, aqueles que não têm o coração arrependido, pode pagar um preço muito maior, que é a perdição da eternidade. Agora Davi não. Davi ele se regenerou, pediu perdão a Deus, sofreu a vida inteira por causa do erro dele, dos filhos dele, nós já sabemos que toda a história. Mas enfim, nós vamos falar aqui do profeta. O profeta vem, traz a mensagem e fala com ele. Não é aquele que passa a mão na cabeça dos outros. Se está no erro, o profeta de Deus, ele é usado para condenar o erro. Vamos ler aqui também Isaías 38. Antes de ler Isaías 38, vamos Deuteronômio 18. Deuteronômio 18. Deuteronômio 18, 20. Diz assim: mas o profeta que presumir soberbamente
Mas o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração: como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Aqui Deus falou para Moisés a respeito do profeta. O profeta que profetizar em nome de Deus e não for de Deus, ou profetizar em nome de outros deuses, lá, dentro do povo de Israel, morrerá. O profeta seria morto. E aí tem a indagação, Ele vai falar, mas como nós vamos saber se realmente é um profeta de Deus ou não? Vai falar, se ele profetizar e não acontecer ou não suceder parecido com o que ele foi dito, não foi Deus que falou. Então aqui, irmão, nós vemos que a responsabilidade sobre o profeta é muito grande. O profeta, naquele tempo, ele seria morto, apedrejado, se fosse um profeta, um falso profeta. Assim foi o mandamento dado por Moisés sobre os profetas. Então aí nós vamos, irmãos, entender, veja bem, que os profetas que falassem não acontecesse, seria apedrejado, morto e desconsiderado. Fala, não foi Deus que falou. Aí nós vamos, irmãos, entender o porquê. Lembra de Jonas, que foi lá para Nínive, ele não queria ir para Nínive, acabou numa baleia e depois foi em Nínive, profetizou que Deus ia destruir a cidade e Deus não destruiu a cidade. Então o que aconteceu com Jonas? Não foi Deus que falou. Não foi Deus que falou. Por quê? Porque ele profetizou que Deus ia destruir a cidade e a cidade não foi destruída. Então não foi Deus que falou pela boca de Jonas, mas nós sabemos que foi. Mas Jonas falou, eu fiquei desacreditado como profeta. Por isso, o próprio Jonas falou, por isso que eu não queria ir profetizar lá em Nínive, porque eu sabia que o Senhor é Deus que tem misericórdia e volta atrás quando o povo se arrepende. E aí o Jonas estava pensando na posição dele, A minha moral, vamos dizer assim, como profeta, acabou, porque eu profetizei e não aconteceu, então ninguém vai acreditar mais em mim. Ele estava pensando dessa forma, Jonas. Mas Deus explicou para Jonas, fala, Jonas, Deus fez uma rugoreira brotar e fez sombra, sobre Jonas, e Jonas gostou da sombra. Deus mandou um bicho, o bicho mordeu ali a raiz da rugoreira, morreu a rugoreira e Jonas começou a reclamar que o sol estava quente, queimando a cabeça dele. Aí Deus falou assim, você está reclamando por causa dessa rugoreira, que hoje existe, amanhã já está seca, e eu não ia poupar uma cidade com cerca de acho que 150 mil habitantes, mulheres, fora mulheres, crianças e animais, que não sabem distinguir da mão direita para a mão esquerda. Então Deus está explicando para ele, eu não destruí a cidade porque Deus é amor e misericórdia. Então quando Jonas profetizou, porque a cidade estava corrompida e Deus ia destruir,
mas eles, os habitantes de Nínive, se arrependeram. Então, quando eles se arrependeram, Deus também, então, eu não vou destruir. Então, o que acontece? Quando Deus fala algo e não acontece, há a condição de que a pessoa se arrependeu. Quando Deus fala, eu vou mandar um juízo sobre este povo ou sobre uma pessoa, mas a pessoa se arrepende, então Deus não manda o juízo. Da mesma forma, quando Deus fala, eu vou te abençoar, aí a pessoa se desvia do caminho de Deus. O que acontece? Deus volta atrás e fala também, não vai receber a bênção. Assim, tem várias passagens bíblicas, né? Inclusive de Salomão. Salomão diz que Deus disse que ia abençoar ele, ia ter sucessores do trono, descendentes e tal. Mas como Salomão se desviou, Deus também tirou a bênção que era destinada para Salomão. Então temos que entender isso. Ora, se foi Deus que falou, tem que acontecer, nós temos que analisar por esse lado também, de que Deus é amor e misericórdia. Às vezes Deus fala, mas pela compaixão e misericórdia de Deus, Ele não faz, né? Ainda que o profeta fique desacreditado, porque é mais importante, né, o bem, né, que Deus faz do que o nome do profeta, como o nome de Jonas, né? Ainda que Jonas ficou desacreditado, mas o mais importante era todo aquele povo que se arrependeu e Deus perdoou. Não é verdade? Então temos que entender dessa maneira. Quando nós aqui lemos isso, que o profeta que falar e não acontecer não foi Deus, nós temos que lembrar disso. Por exemplo, Isaías, olha lá, abra lá Isaías 38, versículo 1. Nós vamos ver aqui que Deus falou que ia fazer e depois Deus voltou atrás. Isaías 38, versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Veja como Deus pode mudar. O profeta falou para Ezequias, né? Põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás. Imagina que notícia, né? A pessoa está doente, em cima de uma cama, vem um profeta Isaías, profeta de Deus, todo mundo já sabia, quando ele falou, foi Deus que falou. Põe a sua casa em ordem, porque vai morrer. Mas Ezequias chorou e orou ao Senhor, né? Ele falou: eu andei na tua presença, lembra-te, eu te peço. Chorou muito, e Deus se compadeceu de Ezequias e mandou que Isaías voltasse. Isaías já estava lá no pátio, indo embora. Deus mandou ele: volta lá e fala que eu vou acrescentar mais 15 anos, porque eu ouvi a oração dele. Então veja aqui, irmãos, que o profeta,
ele não dá notícia, só notícia boa não. Muitas das notícias dos profetas eram notícias ruins, pesadas, né? Se nós lermos o livro de Jeremias, nós vamos ver outra coisa, que os profetas de Deus, geralmente eles não eram bem aceitos. Não eram bem aceitos. Jeremias sofreu muito, foi preso várias vezes, porque ele profetizava contra o pecado do povo. Então, quando profetiza contra o pecado, quando a gente hoje em dia prega contra o pecado, muitas vezes somos rejeitados. Muitas vezes, muitas igrejas hoje em dia não chamam nem para pregar. Se é alguém que prega contra o pecado. Por quê? Porque estão no pecado e querem continuar encobertos. Tá? Então, hoje em dia, vamos voltar aqui para o Novo Testamento agora, para nós vermos. Nós vimos no Velho Testamento os profetas, como agiam os profetas no Velho Testamento. Agora nós vamos ver no Novo Testamento, e vamos ver que Jesus, ele não disse que não haveria mais profetas. Jesus não disse que não existiria mais profeta. Quando ele disse, a lei e os profetas vieram até João, ele não disse que acabou os profetas, e nem disse que acabou a lei também. Ele disse que se cumpriu a lei e se cumpriu todas as profecias nele. Eu sinto aqui o Senhor testificando que é isso que ele disse, que a lei se cumpriu em Cristo, e todas as profecias convergeram-se em Cristo. Veio até João, e cumpriram-se todas as profecias no Senhor Jesus, o Messias. Aleluia. Jesus não disse que acabou os profetas, como alguns dizem, que querem impedir que Deus fale. Há muitos que falam, não tem mais profeta, por quê? Porque estão no erro, estão no pecado e não querem que sejam desmascarados. Por isso não aceitam profecia. Mas Jesus não disse que acabou os profetas, que Deus não ia usar mais profetas. Ele disse que cumpriu-se nele as profecias. É isso que não entendem. Por quê? Porque os que andam em transgressão não querem ouvir profecia. Há muitos que não gostam de profeta. Por quê? Porque o profeta, quando ele é de Deus, ele não passa a mão na cabeça de ninguém. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele não vai falar nada para agradar alguém e desagradar a Deus. Vai falar a verdade de Deus. Porque a verdade de Deus é que nos leva à vitória. A palavra que não vem de Deus não produz efeito nenhum. Quantos hoje em dia estão aí, olha, Deus está te dando vitória, olha, você é vencedor, vai, mas não acontece nada. Ele quer se promover, sou profeta, e todos os montes de seguidores, tanto para aquele. Mas o profeta de Deus, ele exorta. O profeta de Deus, ele leva as pessoas a andarem na presença de Deus. Então hoje existe os profetas de Deus, sim. Nós vamos ver aqui. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 11.
versículo 27. Glória a Deus. Só uma coisa que nós precisamos entender, para que ninguém venha distorcer, é que o profeta, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, no caso do Antigo não existia ainda as Escrituras por completa, existia o Pentateuco de Moisés, mas no nosso tempo nós temos a palavra de Deus. Então, para saber se um profeta ele realmente é de Deus ou não, tudo que ele disser e a vida dele deve converger na palavra de Deus. Se ele falar alguma coisa que contradiz a palavra de Deus, não é profeta de Deus. Se ele falar alguma coisa que está fora da palavra de Deus, então rejeita. Por quê? Porque Deus ele vela sobre a sua palavra para cumprir. E Deus jamais ele vai usar alguém para contradizer e contra o que ele mesmo determinou, o que está na sua palavra. Então temos que entender isso. E aí, Atos capítulo 11, olha, versículo 27, olha só, diz assim: naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e Saulo. Então nós vemos aqui, irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, depois de Jesus. Então a Bíblia nos fala aqui, que desceram os profetas de Jerusalém. E um dos profetas, por nome Ágabo, pelo Espírito Santo, ele dava a entender que havia uma fome no mundo inteiro. Era um profeta de Deus. Atos 13, versículo 1, olha só. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e outros aqui que está o nome, e também Saulo. E servindo eles o Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então nós vemos, irmãos, aqui que os profetas não acabaram. Deus continuou levantando seus profetas. Os profetas do Novo Testamento, do Reino de Deus. Deus não ficou mudo. Deus não está calado, como algumas pessoas pensam, que está escrito, Deus não fala mais nada. Deus continua operando da mesma maneira, Deus continua falando
com o povo dele, no coletivo, no individual, exortando, consolando e edificando a igreja. Então nós vemos aqui que os profetas não acabaram. Não é mesmo? Agora tem várias passagens, né? Mas nós vamos adiantar e vamos para 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Coríntios capítulo 12, versículo 10. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernimento do Espírito, e a outro variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Então aqui, irmãos, se trata da diversidade dos dons espirituais para a igreja de hoje. Então, há uma diversidade de dons espirituais que nós devemos ler aqui, 1 Coríntios capítulo 12. Recomendo a todos que leiam, meditem nessa passagem, para saber os dons espirituais que são dados por Deus para a igreja. Então nós vemos aqui, como nós lemos, a outro a profecia. Então o dom de profecia, ele é dado para a igreja. E a Bíblia fala que os dons é para edificação, exortação e consolação da igreja. Isso tanto no coletivo como no individual. E os dons espirituais, nós sabemos que nós temos que buscar os dons espirituais. Primeiro tem que ter um desejo no nosso coração de buscar os dons espirituais, receber determinado dom espiritual e buscar em oração. Agora, o que nós devemos entender? Que muitas vezes a pessoa não recebe um dom espiritual porque a motivação é errada. Sabia que existe a motivação errada? Tem gente que quer receber dom espiritual para dizer que é o espiritual, para se aparecer diante das pessoas, dizer que ele é o profeta, é isso. Então, quando há essa intenção, a pessoa não recebe, porque Deus conhece o coração. Então, quando a pessoa tem a intenção correta, que a intenção correta é de receber de Deus para fazer a obra de Deus, para glorificar o nome de Deus, com a intenção de ajudar os seus irmãos, e isso provém de Deus, esse desejo do nosso coração, aí certamente nós receberemos. Então devemos buscar os dons espirituais com a boa intenção. E o que acontece com muitas igrejas por aí que não creem nos dons espirituais? Por que não recebem? Por que eles não aceitam os dons espirituais? É o que está escrito lá em Marcos capítulo 16, se não me falha a memória, versículo 10. Vamos ler lá, só para tirarmos essa dúvida aqui. Marcos capítulo 16. Versículo 17. Marcos 16, 17. Diz assim, e estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas. Por que essas pessoas não têm? Porque não creem.
Jesus falou: sinais seguirão os que creem. Seguirão os que creem. Então por que eles não têm dons espirituais? Porque não acreditam. O problema é a incredulidade, não creem. E infelizmente outros, o problema é até pior, porque não querem, né, que atinja-os diretamente, não quer ouvir uma repreensão, só quer ouvir palavra boa, como no Antigo Testamento. Só que o povo só quer ouvir bênção. Pode estar no erro, pode estar no pecado, pode fazer o que quiser, né? Mas quando tem um profeta que Deus usa, aí não aceita. Por quê? Porque vai acusar. Só que eles não entendem o seguinte, que Deus, Ele usa quem Ele quer. Quando não tem profeta, você pode usar até mesmo uma jumenta, como a jumenta de Balaão, né? Balaão era profeta, mas estava em transgressão, e Deus abriu a boca da jumenta para repreender Balaão do erro dele. Então, irmãos, Deus, Ele, nesse tempo, Ele não está calado, como alguns pensam. Então existe sim os profetas de Deus, e a profecia, dom de profecia é um dom, e esse dom, ele é para todos, vamos dizer assim, é para todos, porém, não é para todos que querem, é para todos que Deus escolher, porque os dons, ele é dado a cada um, conforme o Espírito Santo determina. Vai falar: eu quero ser profeta e eu vou ser profeta? Não. Se eu tenho esse desejo de ser profeta, eu tenho que orar a Deus, ver se é da vontade de Deus. Às vezes Deus, Ele tem um outro dom para te dar. Se for todo mundo profeta, aonde vai estar os outros dons? Então, o Senhor, Ele distribui conforme o querer dele, para toda a igreja. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 31. Para não ficar só nesse versículo, capítulo 14, versículo 31. Olha só: porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então veja, na igreja de Corinto, tinham várias pessoas que receberam o dom de profeta, de profecia, e eles profetizavam, mas Paulo estava ali exortando para que eles tivessem um comportamento adequado dentro da igreja, porque queriam fazer tudo ao mesmo tempo e acabavam um atrapalhando o outro. E Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como ele estava ensinando. E aí ele disse assim: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, certo? Aí há, nesse entendimento, alguns que falam que o Espírito Santo é sujeito ao profeta. Aí eles se embananou todo. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é sujeito a ninguém. O que diz aqui, os espíritos dos profetas. Percebe que é em letra minúscula. É o meu espírito, o seu espírito, somos sujeitos a nós mesmos. Então nós conseguimos, quando estamos sentindo a presença de Deus, conseguimos nos conter, o nosso espírito, nos conter, falar mais baixinho, nós conseguimos. Mas quando Deus, Ele quer tomar alguém para falar com a igreja, ou falar com alguém, ninguém segura. Quem segura Deus? Então o Espírito
profeta é sujeito ao profeta, mas o Espírito Santo de Deus, ele não é sujeito a ninguém. Quando Deus quer falar, ele toma e fala, qualquer momento, qualquer hora, com qualquer um, ele fala e todos têm que ficar quietos. Quando Deus fala, todos têm que ouvir. Mas muitos, infelizmente, querem tentar calar Deus, querem impedir o operar de Deus. E dessa forma, erram muito, se privam das bênçãos de Deus. Então, os dons de profecias, né, existam para todos, e o dom de profecia não é pregar a palavra. O dom de profecia é quando Deus toma alguém em profecia e ele fala diretamente com a igreja ou fala com uma pessoa individualmente. Esse é um dom de profecia. E todos podem profetizar, todos que têm o dom de profecia, né, e sentir ali o Espírito Santo, receber a unção do Espírito Santo e profetizar. Agora, há momentos em que Deus toma alguém e aí Deus fala mesmo, né? Então, para nós concluirmos, irmãos, nós vemos aqui, vamos ver o versículo 39 agora. Versículo 39, ó. Quando Paulo diz assim: portanto, irmãos, 1 Coríntios 14, 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então, procurai, né, profetizar, procurar com zelo profetizar. Então, existe os profetas nos dias de hoje. Deus não está calado, Deus fala, está exortando, está ensinando. Deus tem falado muito, e é importante nós sabermos disso. E temos que só ter o discernimento de quem é de Deus e quem não é de Deus. Tanto no Antigo Testamento tinham muitos falsos profetas, como hoje também tem falsos profetas, tem falsos mestres, falsos irmãos. Mas nós temos que conhecer a palavra de Deus e julgar à luz da palavra de Deus, como nos ensina, né? Quando alguém está profetizando, devemos ver se essa profecia tem concordância com a palavra de Deus. Se tem concordância, então vem de Deus. Se não tem, então certamente não vem de Deus. Então nós devemos julgar sempre a luz da palavra de Deus. E o profeta nunca um profeta vai falar algo contrário à palavra de Deus, só se for um falso profeta. Então, para resumir, nós vemos aqui que nos dias de hoje Deus não está calado, existe sim um profeta. O que Jesus disse acerca de João Batista, que a lei e os profetas veio até João, é porque Jesus estava falando que estava cumprindo nele, cumpriu nele tudo. Todas a lei e as profecias foram cumpridas em Cristo. Amém? Então fica essa palavra e vamos sempre dar ouvidos à voz de Deus que fala conosco todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.